Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro. Para você que quer, assim, se manter bem informado, tá tudo aqui compiladinho num programa único para você não precisar abrir mais nada. E quem já é sardinha raiz, vai deixar o like na confiança. Porque hoje tem o que aqui nesse programa? Não, coisa organizada. Hoje o programa aqui tá sensacional. A gente já começa aqui diretão com o nosso combalido índice Bovespa. Ele não acerta 2 semanas seguidas. É um relógio parado mesmo, mas é um relógio parado que anda às vezes, que é o pior tipo de relógio que tem, porque não dá um dia que ele tá certo na vida, né? 1,20% de queda, 124.619,40 pontos, mostrando aí o que pra gente, né? Esse desempenho pífio. O IFIX, o índice dos fundos imobiliários, 3.007 pontos, 44% de queda aí. Mentira, calma, 0,44% de queda. E o S&P 500 com 1,47% de alta, Nasdaq com 1,46% de alta, não dá uma quedinha, né, pra gente poder ficar junto, uma coisa legal, bacana. É por isso que depois ninguém sabe que a diplomacia dos Estados Unidos e do Brasil tá tão complicada. É um só subindo, o outro só caindo, não tem como eles se encontrarem, né? O dólar com queda de 0,55%, o Bitcoin 1,66% de queda, o Ethereum, cadelinha, caiu muito, né, tomou um tombo, 9,38% na semana, quase 10%. E a gente vai te contar aqui tudo que aconteceu na semana. O tarifaço do Donald Trump, a reação do mundo inteiro, os resultados trimestrais impressionantes dos bancos brasileiros e das big techs americanas. Mas a gente começa com um conselho maravilhoso do nosso excelentíssimo presidente da República. Pelo menos excelente ele deve ser, né? Nosso excelente presidente da República, excelentíssimo também, sem exagero. O Luiz Inácio Lula da Silva, que está muito preocupado com a inflação, mas felizmente, graças a esse cérebro gigantesco, ele encontrou uma saída para o povo brasileiro. Se o preço estiver mais caro, você não compra e deixa apodrecer no mercado. A questão é que a validade do arroz está em torno de 5 anos, isso porque tem que escrever alguma coisa no rótulo. E o feijão também. Então eu imagino que talvez a sua fome estrague muito antes, né? Mas aqui a gente tem esse vídeo para você. Eu queria um react de vocês agora a esse vídeo. É da população brasileira o react. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. E eu queria um recado. A gente podia deixar um recado aqui pro presidente, que a gente recebeu o recado dele. Você vai colocar assim: recado para o Luiz Inácio Lula da Silva, que no próximo programa a gente vai ler os recados que vocês deixaram aqui. Então deixa um recadinho para essa solução. Achei a estratégia, cara, aula de economia, né? Explicou oferta e demanda como ninguém. Que homem inteligente. Se a gente não compra, o preço cai, acabou. Como que a gente não pensou nisso antes, né? A grande questão que eu fico tentando entender é essa. Resumindo, o povo brasileiro tá rico demais. É muito dinheiro. E esse excesso de dinheiro tem aumentado o preço das coisas. Sabedoria popular aí, grande Lula. Parabéns aí. O Lula, mais do que, né, um presidente da República, quando ele encerrar aqui, ele pode resolver a crise na Europa, pode assumir ali, né, uma espécie de ministro da Fazenda da Europa, para dar esse conselho pro pessoal lá. Da ONU. É porque aqui a gente não merece tanta graça, não é isso? A gente não merece tanta coisa que a gente tem recebido desse grande homem. Obrigado, viu, Lula? Realmente, o senhor tem ido muito bem. E aí, é claro que a oposição se aproveitou. O deputado Chupetinha, né, o Nicolas Ferreira lá, ele viralizou de novo falando que se as coisas estão caras, é só não comer, não tomar banho, não andar de carro e não viajar. Aproveitou pra dar aquela lacrada também, pegar um voto, a eleição tá chegando, o Nicolas tem interesse em virar governador. Parabéns aí também pro Nicolas Ferreira. Grande aí, o Nicolas, essa carreira legal. Mas o mais curioso é que o Lula tá comendo muito bem e gastando uma fortuna com as viagens do governo. O gasto no ano passado subiu 33%, mas isso é mixaria, né? Também a inflação subiu 22%, o dólar tá alto, gente, pelo amor de Deus, isso aqui também não é culpa do Lula, né? Bateu aí 3,6 bilhões e foi o maior dos últimos 10 anos. Enquanto o governo tá gastando demais, as empresas públicas voltaram a dar prejuízo. Mas que coincidência, rapaz. Mas o Lula é azarado às vezes, né? Mas acho que só pra fechar 333, é porque vai fechando 3, é aquele número, vai dando branding, entendeu? É 1, que é o Lula, e o 3 dos prejuízos. E aí você tem aí 3 bilhões só nos Correios. Coloca aqui a imagem, vai ficar legal. Põe o Lula parado e os 3 bilhões de prejuízo assim na sequência, que vai ficando bom, porque é um branding pro PT, né? Tudo vermelho os números. Bacana, né? Caraca, agora faz sentido. E os Correios aí, mesmo com o rombo, né, decidiu cumprir as prioridades ali. Vão aumentar o salário da diretoria dos companheiros, né? É 40 para 46 mil por mês aí. Um retrato da eficiência aqui do governo. Cara, é muito bom, né? Pelo menos
corrigir o salário dos diretores. Faltou só, botar esses 6 mil pra todo mundo aí, fica bom, ninguém reclama de nada, né? E aí, como a gente já tá ganhando muito dinheiro, não vai atrapalhar muito, é só a gente esperar, o preço vai subir. Não, a solução pra inflação a gente só espera cair, é só não comprar, pô. Aí dá 1 milhão pra cada cidadão e não compra. E aí a gente espera baixar o preço. Nessa confusão toda, o presidente dos Correios ficou na corda bamba, mas o Lula disse que ele vai continuar no cargo. Tá tudo bem. Fez grandes medidas, coisa interessante. Inclusive, o Lula tá tendo problemas aí pra fazer a reforma ministerial e distribuir os cargos. Ele não tá conseguindo agradar todo mundo. Os partidos, o centrão. Ele até levou uma alfinetada ao novo presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, que já chegou na motinha, que criticou o Lula. Vocês riem de tudo também. Uma piada besta dessa. Vocês riem de qualquer besta. Eu falei qualquer merda. Isso aqui. Que criticou o Lula por vacilar na economia. Pô, foi um vacilo. Só falar com a própria bolha e ser refém das ideologias de esquerda. Pô, vacilo. Cara, dei 3 bi de prejuízo. Puta vacilo que eu cometi. Vacilei. E um desses movimentos do Lula foi emperrar o processo de entrada no Brasil no grupo de países mais ricos da OCDE, que tinha sido costurado ali pelo Bolsonaro. Ele falou que a gente não é tão rica assim, não. É uma cooperação econômica aí que não agrada o Lula, né? Tem países aí como Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália e Canadá. Nossos brothers aqui são mais Venezuela, Cuba, Colômbia, um negocinho mais bacana. Então, andar mal acompanhado, eu concordo que é melhor a gente andar sozinho, né? Ficar envolvendo com o país desenvolvido aí, acaba que uma hora aqui pega ruim pra gente, não é isso? Vez disso, o Lula tava conversando com o Macron ali, outros líderes da União Europeia, pra discutir o enfrentamento das Big Techs e combater desinformação e crime de ódio nas redes sociais. Pauta boa, né? O pessoal tava discutindo aí, o que é melhor, OpenAI, DeepSeek, a União Europeia e o Brasil discutindo como é que a gente taxa e proíbe eles de funcionar. Enquanto isso, a gente já tá com um problema sério aqui no Brasil, com o fiscal descontrolado, a inflação e juros disparando. E a ata da reunião do Copom da semana passada mostrou que o Banco Central está projetando mais uma alta de 1 ponto na Selic, que subiu de 13,25% ao ano e agora pode ir a 14,25% na reunião de março e subindo. O Haddad está falando que a política monetária deve desacelerar nos próximos meses e o Lula disse que vai soltar a medida para estimular o crédito, porque um juro tão alto ajuda a derrubar a inflação, mas é muito prejudicial para a economia como um todo. Então, resumindo, tá derrubando a inflação, dá um jeito de subir. A produção industrial já caiu em dezembro, o tráfego de veículos pesados também, mas pelo menos o Brasil está conseguindo manter a balança comercial com um superávit de 2 bilhões de dólares em janeiro, ou seja, mais exportações do que importações. E nesse cenário de pé no freio da economia, a nossa bolsa de valores está bem resiliente. O Ibovespa subiu 5% em janeiro e foi a melhor bolsa do mundo em dólar, com 6,5% de alta. Salva de palma para o índice do profissional. E é claro que algumas empresas continuam vencedoras. Campeão, vencedor. A Embraer, por exemplo, acabou de fazer uma captação de 750 milhões de dólares em bonds americanos. Por que não pega em real, né? Pegou o dinheiro emprestado com investidores nos Estados Unidos e a demanda por esses títulos foi 10 vezes maior do que a oferta. Todo mundo quer emprestar dinheiro para a Embraer, grande companhia brasileira. Inclusive, as ações da Embraer, depois dessa notícia, dispararam, né? Ela fechou um acordo aí de 7 bilhões ainda para fazer a maior entrega da história, 182 jatos executivos para uma empresa americana. É muita notícia boa, é muita alegria, é o quê? Embraer. 4,88% de alta aí nas ações de Embraer, R$ 62,30, mostrando que alguma coisa nesse país tem que dar orgulho, que sejam os aviões, né? Os aviõezinhos também dão orgulho também, que estão trabalhando todo dia, sempre operando ali. O funcionalismo público tinha muito o que aprender com o tráfico. Hoje você pode estar em qualquer região do Brasil. Tem algum produto que você consegue comprar no país inteiro que chega delivery? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cadê o Correios aproveitando esses profissionais? Por isso tá com prejuízo. Vê se o PCC já registrou prejuízo no balanço ou o Comando Vermelho. Nunca vi falar disso. E se tiver prejuízo, eles cobram. Então, saldo devedor, índice de inadimplência, zerado. Pelo amor de Deus, gente, é uma piada, não defendo isso não. Tá aí um RI que eu queria ver. Podia ter, né, cara? Mas só pra gente conferir, você podia soltar esse relatório pra sociedade, ter esse nível de transparência. Pensa a lista dos consumidores se o PCC soltasse. O PCC tem potencial, se ele quiser, pra mudar o Brasil. Ele solta a carteira de cliente. O deputado tá ali falando, sou contra as drogas, e o PCC solta nem tanto. Então vocês têm esse potencial. O político falou com o trem que vocês não gostam, solta ele. Quem tá indo bem são os bancos brasileiros, que abriram a temporada de balanços do quarto trimestre de 2024. O Itaú teve o maior lucro de todos os tempos, de quase 11 bilhões de reais no trimestre e 41 bilhões de reais no ano. Bom saber que tá funcionando pra alguém. O Santander também surpreendeu, lucrou quase 4 bilhões de reais. E o Bradesco trouxe um resultado dentro do esperado, 5,4 bilhões de lucro, mas com ritmo ainda lento de recuperação. As ações caíram quase 4% depois do resultado e fecharam a semana em R$ 11,99, o Bradesco 0,49% de alta ainda, né? E agora, nos Estados Unidos, a Amazon e o Google também divulgaram números bons
bons no trimestre, mas com queda no segmento de computação em nuvem. No geral, as ações americanas vêm performando bem e quase 80% das empresas do S&P 500 trouxeram um resultado acima do esperado no quarto trimestre. O mercado está reagindo bem ao corte de juros que foi interrompido pelo Banco Central americano na semana passada, mas pode ser retornado. Por quê? A economia está esfriando um pouco, que ajuda a segurar a inflação, e o dado mais importante para medir isso é o payroll, que mostra como está o mercado de trabalho por lá. Tinha uma expectativa de 170 mil empregos a mais em janeiro, mas foram criados só 143 mil. E essa queda acaba sendo positiva para a inflação, né? Porque menos geração de emprego, mercado menos aquecido e tal. É claro que os Estados Unidos estão sentindo ainda. Sentiu, Tino? Sentiu. Como vai ser essa nova era Trump. E essa semana foi um teste de fogo nos mercados, porque o Trump começou a taxar todo mundo. E uma coisa interessante, né? Isso aí também no momento que ele começou a usar esse vermelho mais forte, né? E aí as bolsas caíram pra tudo quanto é lado, as moedas despencaram, principalmente o dólar canadense e o peso mexicano. Mas, depois disso, o pessoal começou a ligar pro Trump, falar que as coisas não é bem assim, senta aqui, vamos conversar, né? Você gosta do mexicaninho também, certeza que tem Nash em casa, aquela coisa toda, toma um meio pro súpio com o for ali, vai ficar taxado nisso aí, não vai ser legal. Aí conseguiram convencer ele, falou, não, 30 dias então, sem tarifaço. México, Canadá e Colômbia tá suave. Colômbia, será que ele vai tributar cocaína? Ou não? Só aquilo que tá dentro da lei. Porque se tributar vai dar revolta lá nos Estados Unidos. Saber que são os maiores consumidores de cocaína do planeta Terra, né? Mas falando da China aqui, continuou, né? 10% então pra China, e o governo chinês também disse que começa a taxar os americanos amanhã entre 10 e 15. Só pra falar que pôs 5% a mais nesse aqui. Político, às vezes, é só medição do tamanho de pinto. Ah, você tem 10 centímetros, então é 10,5 centímetros. A Europa disse que vai fazer o mesmo se o Trump taxar o bloco, e até as Big Techs podem entrar na mira dos países europeus com sanções severas e até restrição do uso das plataformas. E é bom lembrar que, além da guerra comercial, o Trump já tá interferindo nas guerras reais. Ele está dizendo que os Estados Unidos podem assumir o controle da faixa de Gaza e transformar a área em um destino turístico, e é claro que existe tanto interesse... Isso aqui é piada do Trump. Tanto interesse da localização estratégica da faixa de Gaza quanto nas reservas de petróleo e gás da região. Trump está se posicionando mais com relação à guerra na Ucrânia e disse que nessa semana vai apresentar um plano de paz para encerrar o conflito com a Rússia. Mas que isso aqui ele combinou com o Putin, sabia? Tá, acho que tá ele, o Xi Jinping e o Putin na mesa falando, você anexa isso aqui, eu quero saber quem vai ficar com o Brasil. Porque eles estão dividindo os territórios, não sei se você percebeu, você pega esse pedaço, eu pego esse pedaço, pega esse pedaço. Eu tô querendo saber com quem que a gente fica. Nossa, mas se bem que tá difícil escolher pra onde, acho que tá melhor nós aqui juntinho, né? Só a gente mesmo. Fechar com a Noruega, vocês têm um fundo norueguês, a gente tem dinheiro. Não tem dinheiro não, a gente tem população. Noruega é bom, eles têm um fundo soberano, tem investimento lugar, tudo lugar. Botar eles aqui junto com a gente fecha bem. Eles têm a terra congelada tão rico desse jeito, imagina pra eles dar um troço de gelado aqui. A gente tem que procurar um pessoal com fundo legal mesmo. Às vezes o fundo é importante. Sempre legal. Agora, essas coisas todas acontecendo e a gente fica aqui brincando, troca uma ideia, faz uma piada pra vocês poderem se divertir enquanto se mantém bem informado, né? Mas, cara, tá um momento certo pra você aproveitar oportunidades excelentes, assim. A gente tem oportunidades nos Estados Unidos, tem oportunidade na China, principalmente aqui no Brasil também, pra você ver aí que nosso mercado estão vendendo, bancos bilionários, que dá lucro bilionário, estão vendendo abaixo do preço pelo valor patrimonial. Então, assim, você não tá pagando nada por esses bancos, literalmente levando de graça. Se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro comigo, eu posso te ajudar. Só você clicar no botão aqui embaixo, entrar na nossa escola e lembrando do compromisso da UVP. Não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Eu sei que estamos falando todo mundo já de carnaval, ninguém quer mais saber disso, né? Turma de fevereiro já é aquela turma mirradinha, igual a turma de fim de ano ali, mas se você aproveitar é um bom momento, porque além disso você consegue ter mais atenção lá no nosso suporte, porque tá mais vazio, né? Tá mais tranquilo. Então é um bom momento. Carnaval esse ano pegou final de fevereiro e começo de março, então rebentou ali 2 meses que acaba as pessoas não têm muito interesse. Nesse momento, você até os vídeos de finanças pode ver que já estão dando menos visualizações e tal. Você que ainda tá preocupado, querendo aprender a investir, momento legal aí antes da gente fazer o reajuste de preço também, que em algum momento desse ano estamos escolhendo a melhor janela, a gente vai acabar fazendo, tá bom? Agora a gente vem aqui pras rapidinhas. E o que é uma rapidinha, meu amigo, grande amigo, a falsidade? Lucas Cazé. Uma rapidinha é aquela coisa boa pra se fazer quando você tem que acordar cedo no outro dia. E dependendo, você fala, não, eu só fiz rapidinho porque eu tenho que acordar cedo no outro dia. Você já foi bem mais competitivo. Mas eu já usei, então... Não, rapidinho não é nada disso não. O pessoal aqui tá... Parece que sexta-feira emocionaram de alguma maneira. Tinha muito tempo que a gente não gravava junto. Eu não tô entendendo essa quebra de decoro, não. Acho que a gente tem que suspender o álcool antes da gravação, esse é o problema. Mas vocês estão bebendo antes de... Não. E, velho, se eu souber que vocês estão bebendo antes de gravar o programa aqui agora, vocês vão ficar sabendo, porque ninguém me chamou. Então isso aí é f...
A produção do petróleo e gás aí da Petrobras caiu 10% no quarto trimestre de 2024, de acordo com um relatório divulgado pela estatal. A queda na extração do pré-sal foi explicada pelo aumento das manutenções de equipamentos no campo de Búzios. O STF adiou mais uma vez também o julgamento de uma ação que discute a tributação de lucros da Vale no exterior. Por enquanto, o placar está em 2-1 para a Receita Federal e se a mineradora perder, ela vai ter que pagar aí 22 bilhões de reais em impostos atrasados. Eita! O Banco Inter lucrou 295 milhões de reais no quarto trimestre de 2024 e fechou o ano com quase 1 bilhão de lucro. Olha, mostrando que consegue, né? O resultado é 3 vezes maior que o resultado em 2023 e supera a soma de todos os outros anos desde o IPO em 2018. Já o Tribunal de Contas da União abriu uma auditoria para investigar o prejuízo de 14 bilhões do fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil no ano passado. Com uma carteira de 230 bilhões, a Previ é o maior investidor individual da Vale, que caiu quase 30% em 2024. Caramba, hein, cara? Mas esses fundos previdenciários dessa galera é complicado, né? Se quiser, inclusive, aprender a arrumar sua previdência, a OVP. Olha que maravilha. E a MicroStrategy, que decidiu abandonar o Micro e virar só Strategy, porque não é Micro mais, né? Disse que parou de comprar Bitcoin depois de 12 semanas de aportes. A empresa americana tem 471 mil Bitcoins com preço médio de 64 mil dólares cada um, o que gerou aí um lucro de 10 bilhões de dólares no momento. Espera um pouquinho. Colocaram, inclusive, o Bitcoin na logo, você viu isso? Olha que maravilha. E pra fechar o programa, a gente traz uma notícia realmente relevante aí. Cara, olha que situação. Olha isso, a moradora de Flamengo, lá na zona sul do Rio de Janeiro, levou um susto quando ela foi preparar o café da manhã pro filho dela. Ela retirou uma fatia de pão de forma do plástico quando ela notou que tinha uma bala de fuzil perfurando o alimento. Ao checar a embalagem, ela encontrou um furo compatível com o tamanho do projétil. A TV Globo enviou a imagem para os especialistas que afirmaram se tratar de um fuzil calibre 7,62. A segurança pública não existia, vá lá. Agora você tem que colocar a porta de blindada para não dar tiro de fuzil no seu pão? É loucura, né? Que isso, gente? Que mundo é esse que a gente tá vivendo? Eu acho que a gente vive numa realidade outra, né? Vive numa realidade paralela. Isso aqui, o Brasil discutindo guerra na Ucrânia. A gente tinha que discutir a guerra no Brasil, isso aqui, ué. Que é isso? Eu vou me calar. Calado, eu me deito. Vivo, eu me levanto. Beijo.